Humpty Dumpty sentou em um muro. Humpty Dumpty caiu no chão duro. E todos os homens e cavalos do rei não conseguiram juntá-lo outra vez. Esse pequeno trecho fala sobre Humpty Dumpty, que era o nome que se dava a pessoas baixinhas e gordinhas na antiga Inglaterra. Na ficção, ele é um ovo humanoide que teve duas grandes adaptações que popularizaram o personagem, sendo uma delas feita por Lewis Carroll em Alice através do Espelho. Essa adaptação é bem interessante e profunda, e talvez eu até traga uma análise dela mais pra frente no canal. Porém, aqui vamos falar hoje sobre a versão dele feita em Gato de Botas de 2011, que também traz essa simbologia do conto, que é a imagem de um ovo frágil, cheio de si, que está em cima de um paredão e que caiu. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos pro que interessa. O filme começa fazendo a introdução do Gato de Botas e do seu jeito debochado e despreocupado de viver. Na sequência seguinte já mostra o que vai ser o grande objetivo, que será roubar os feijões mágicos e conseguir chegar na ganso dourada. O cara até faz uma piada em mostrar os ovos de ouro, mas eu acho melhor a gente pular essa parte. Consequentemente, somos apresentados ao antagonista da história, Humpty Dumpty. O diálogo entre os dois dá a entender que eles se conheciam, porém houve uma traição da parte dele, e por isso o Gato de Botas está totalmente na defensiva, o que é comum numa situação de traição, já que geralmente uma das partes se move por um sentimento de ódio e principalmente desconfiança, o que para muitos não seria a forma estoica de agir. Embora eu acredite que mesmo a pessoa sendo estoica, é essencial reagir quando a traição coloca em risco tanto a saúde mental quanto física do indivíduo. E só para deixar claro o conceito, o estoicismo é uma corrente filosófica que diz que o homem se deve reger pelas leis do destino e se distanciar de sentimentos externos, tais como sofrimento ou até mesmo prazer. Ele tenta em primeiro momento persuadir o Gato de Botas apelando por lado emocional, porém ele não consegue. Em seguida, o filme nos mostra como eles se conheceram no orfanato onde eles moravam, sendo ele as crianças mais diferentes daquele lugar, tirando esse menino azul aí que não faz o menor sentido, o que pode ter ajudado a gerar empatia entre os dois, já que a empatia ela é bastante seletiva, porque é mais fácil aceitar a dor do outro quando ocorre alguma identificação. Nesse caso, talvez porque ambos são os mais diferentes ou porque protegeram um ao outro. Já podemos notar também a engenhosidade e inteligência de Humpty, que chega até a fazer um protótipo de asa delta, e grande parte disso pode se dar ao fato de que antes do gato chegar lá, ele era bastante solitário, e muitos estudiosos consideram a solidão como muitas das vezes a precursora da criatividade. Nietzsche pensava na mais profunda solidão como meio para o mais profundo aprendizado, ou seja, nem sempre é ruim estar sozinho. Você pode usar do fato de estar só para aprender mais sobre si e sobre o mundo. Voltando ao filme, vemos a maior ambição de Humpty, que é conseguir os tais feijões mágicos, que eram só lendas e teorias naquele momento. E nessa parte onde ele fala sobre o seu maior sonho, ele diz que sente que lá em cima é o lugar dele, apontando para o céu. Um sentimento de pertencimento que se prova verdade mais pra frente, já que eventualmente ele vai conseguir chegar lá, fazendo-me questionar sobre destino, o que nos leva ao estoicismo novamente, que acredita que tudo que existe está sob determinação de uma força maior, e que a virtude da vida estaria em viver de acordo com a predestinação dada. Será que foi apenas causalidade ou destino todas as ações que ele tinha tomado até aquele momento? Fica esse questionamento aí pra vocês. Será que suas ações são frutos da sua liberdade? Ou será que você só está seguindo um roteiro que vai te levar para um final pré-determinado? Os anos foram se passando e a forte amizade que eles tinham construído estava prestes a acabar, sendo seu principal fator a inveja, que se deu início com o Gato de Botas salvando a mãe do comandante. Ele salvou a mãe do comandante! Ele salvou a mãe do comandante. E se tornando meio que o herói dali. Todo aquele sentimento de empatia proveniente da igualdade que ambos sentiam um pelo outro foi ruído. Agora não eram mais os dois que se metiam em situações complicadas. Enquanto Humpty era associado à figura ruim e de arruaceiro, o gato que agora usava botas era o herói. O que fez Humpty que se mantinha preso àquele mesmo pensamento, onde ele não conseguia enxergar o fato de estar naquela cidade pequena e pacata como algo bom. Fez com que ele esquecesse seu lado sonhador, querendo apenas desesperadamente sair dali, por sentir que não fazia parte daquele lugar. Tudo porque ele não conseguia ou não queria enxergar as coisas de um outro modo, como havia feito o Gato de Botas, vendo que aquelas pessoas não eram ruins, e que era melhor ser o cara amado ao odiado. Humpty então traiu a confiança do gato, mentindo para ele, e quando ele pediu para que o salvasse, ouviu do gato que ele deveria salvar a si mesmo. Embora isso fosse impossível para ele, com aquele pensamento e sem o devido autoconhecimento como Sócrates tanto falava, conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Humpty agora está preso em uma casca que ele mesmo criou, se negando a enxergar que ele não é tudo isso e que existe outra forma de ver e fazer as coisas, ou seja, que ele não conhece nem a si próprio e nem o que está em volta dele. Voltando para o presente, ele consegue convencer o Gato de Botas, prometendo que dessa vez ele está arrependido e que vai ajudar a cidade, tendo assim a sua segunda chance. E falando sobre segunda chance, você daria uma segunda chance a uma pessoa que te traiu? Claro que ela pode ter sim se arrependido, mas é aquela coisa de que só vamos saber se é verdade ou não, dando essa segunda chance e torcendo para que não seja mentira. Por isso, muitas pessoas escolhem simplesmente não dar, a fim de não se arrepender novamente. E o gato vai ver que... bom,
E isso geralmente acontece. Depois de alguns acontecimentos, eles finalmente conseguem alcançar o objetivo e chegar lá em cima. Humpty então veste a fantasia de ovo de ouro, o que foi uma jogada muito interessante do roteiro, sendo intencional ou não, porque faz uma alusão ao que ele dizia ser, uma pessoa arrependida que aprendeu com os erros, porém aquilo era só uma fantasia, tanto física quanto metafórica, e naquele momento a mudança era só externa, ou seja, ela não era verdadeira. Afinal, há quem diga que a real mudança começa por dentro. E eu acho muito legal como o enquadramento na hora de revelar o verdadeiro plano do Humpty mais pra frente é estrategicamente colocado da perspectiva do gato, que é a que tivemos durante todo o filme. É revelado que seu plano era destruir a cidade, para se vingar tanto do gato quanto da própria cidade, que em sua visão fez com que ele se separasse do seu melhor amigo. Ele estava parado no mesmo dia da ponte, no dia em que se sentiu traído e abandonado pela pessoa que ele mais confiava, sendo que quem na verdade cometeu a traição foi ele mesmo. Ele está cego pelo seu próprio ego e pelo desejo de vingança. A culpa não é dele, e sim do gato que o deixou para ser preso. A culpa não é dele de ser o trombadinha da cidade, e sim do gato de ter virado o herói, salvando a mãe do comandante. Ele salvou a mãe do comandante. Ele salvou... Ok, eu vou parar com isso. Fugir é sempre mais fácil do que encarar a realidade. Mudar é mais difícil do que só atribuir o erro a outra pessoa, mas no fundo ele sabia que ele quem deveria ser desculpado. E ele percebe isso quando o gato demonstra ainda se importar e acreditar nele. E mesmo depois de ser traído 2 vezes, dá uma terceira chance, fazendo ele lembrar daquela pessoa que ele era no começo. E quando o gato de botas se vê diante da mesma situação de antes, onde ele ficava entre salvar o seu amigo ou escolher outra coisa, nesse caso salvar a cidade, Humpty sabe que aquilo é consequência da sua própria imaturidade em não superar o passado. E é aí que ele vê a realidade e mostra todas as suas fragilidades e inseguranças. E nessas autocríticas que ele faz a si mesmo que ocorre a sua queda. A queda dos conceitos egoístas que outrora vertiam do ódio e também a queda literal, demonstrando o sacrifício e a morte do antigo ser que ele era, possibilitando a real mudança. Ele teve uma terceira chance e não poderia desperdiçar ela. Sua mudança é simbolizada por sua nova casca depois de se sacrificar, uma que dessa vez não era apenas uma fantasia, tendo em seu final ascendido aos céus. Céu esse ao qual ele falou que se sentia pertencente, e agora ele está em casa. Adeus, Humpty. Eu acho muito interessante o arco dele nesse filme, porque mostra como muitas das vezes a queda e a solidão são importantes para você conhecer a si próprio, e que mesmo sendo apenas um ovo frágil, que esteve por muito tempo cheio de si e sentado em um muro muito alto e perigoso, você pode sim mudar, nem que para essa mudança seja necessária uma queda.